Pronto. Como nós vimos nas últimas aulas, essa parte do eletromagnetismo tem muita regrinha como é que chama? De mão direita. Agora depois vamos aprender hoje a regrinha da mão esquerda. Então, para isso, vocês têm que estar com isso na ponta da língua, tá? Tem que estar tudo ok. Bom dia, tudo bem? Vou fazer patrocínio. Perguntas, vou fazer os exercícios, eu vou. Professor, o senhor pode ensinar, tipo, passar por cima de novo essa regrinha aí da mão direita? Isso, é que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma revisão, depois eu vou fazer os exercícios, tá? Que estava proposto para fazer na aula de hoje. Então vamos lá, ó. Vou dar uma revisão geral desde o início. Quando o magnetismo, até a parte do magnetismo, acho que todo mundo compreendeu. Vocês começaram a ter dificuldades a partir de quando começou a entrar a parte elétrica no meio, certo? Então vamos lá. Van Oersted, ele fez um... Entendi. Acho que não veio ninguém, igual aqui. A questão do eletromagnetismo é o seguinte. Van Oersted, ele fez um experimento onde ele colocou uma bússola próximo a um circuito, onde passava a corrente elétrica nesse circuito, e ele percebeu que a energia elétrica, a corrente elétrica, influenciava o campo magnético do ímã. O campo magnético do ímã, vocês lembram o que é, né? Aquelas linhas de indução do campo magnético, que elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Até aí tá tudo bem, né? Que é o campo magnético do ímã. Então, a corrente elétrica, ela influencia e afeta o campo magnético de um ímã. Porque eles descobriram isso nessa experiência de Van Oersted. Então, o que acontece? O campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, nós trabalhamos com vetores. Toda vez que nós trabalhamos com vetores, eu preciso de 3 informações básicas, que são elas: a intensidade, ou o módulo, né? A direção e o sentido. Então, se o campo magnético é uma grandeza vetorial, então ela vai ter que ter uma intensidade, uma direção e um sentido. Como que eu vou determinar todas essas informações do campo magnético de um circuito, por exemplo? Foi daí que começam as regrinhas. Então, qual foi a primeira situação? Vou revisar todas as situações. Faltou a parte. A primeira etapa de quando a gente estuda o eletromagnetismo foi o campo magnético gerado por um fio retilíneo. Então, vamos supor que esse aqui é o meu fio, tá? É um fio retilíneo. Nesse fio retilíneo vai estar passando uma corrente elétrica, certo? Então aqui eu vou ter uma corrente elétrica. Em volta desse fio retilíneo, como é que se comporta o campo magnético gerado por essa corrente elétrica? Ela tem uma trajetória circular, certo? Como na imagem da apostila de vocês aí. Então nós sabemos que esse campo magnético foi gerado por quê? Porque está passando corrente nesse fio. Então toda vez que eu tiver corrente elétrica passando por um fio, passando por qualquer lugar, essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético. Mas como que é o comportamento desse campo magnético gerado pela corrente elétrica? Daí que entra a regrinha da mão direita, tá? Que é importante vocês saberem essa regrinha, tá bom? Todo mundo olhando para minha câmera agora, ó, sem olhar para a tela que eu estou compartilhando com vocês. Imagina que essa caneta aqui, ó, ela é um fio. E nesse fio está passando corrente elétrica. Senhor, calma aí. Coloca a minha câmera A para câmera do vocês senhor não olharem. tá aparecendo pra mim. É que eu tô com 2 contas. Não, sim, eu sei, isso que eu tô. Tá aparecendo só a foto que o senhor tá, tipo, passando. Mas a minha câmera... Ah, peraí. Não, mas a câmera tá ligada. Pra alguém mais não tá aparecendo ou é só pra mim? Se alguém quiser falar. Aqui pra mim tá aparecendo que tá ligada. Pessoal, vocês estão me vendo ou só o Amaral que não tá me vendo? Eu tô te vendo, professor. Você tá vendo eu com a minha canetinha na mão? Eu tô vendo também. Tá mexendo um lápis ou uma caneta? Não sei identificar, mas é um dos dois. Um dos dois.
Tá me vendo agora, Amaral, ou não? Ainda não, deixa eu ver. A Isadora falou que também não tá te vendo. Estranho, porque pra mim Eu vi você também. a câmera tá ligada, normal. Eu vou tentar sair e voltar. Beleza. Pra metade tá aparecendo, pra outra metade não tá aparecendo, que estranho. Deixa eu parar de compartilhar a tela, vamos ver se volta. Para quem não estava aparecendo, agora eu estou aparecendo? Ainda não. Eu vou ligar a câmera do celular, vamos ver se funciona. Agora foi. Agora eu estou pela câmera do celular. Mas enfim, olha aqui, pessoal. Ó, deixa eu colocar para ver como é que está aparecendo. Ó, imagine que essa caneta que eu estou segurando aqui, ó, tá vendo? Todo mundo vendo a caneta? Estou com duas câmeras ligadas, vocês vão ver por uma por outra. Imagine que essa caneta seja um fio, onde dentro desse fio está passando uma corrente elétrica, tá? Se eu pegar um plano, por exemplo, ó, pegar um papel, vamos supor que essa caixinha aqui é um papel, e eu coloco esse fio aqui, como é que ficaria o campo magnético que gera por esse fio, tá? Ficaria um círculo aqui, não é? Concorda comigo, ó, na folha? Se eu tivesse que desenhar esse campo magnético, deixa eu rabiscar aqui para mostrar para vocês. Porque isso aqui é um pouco confuso mesmo. Tá, ó. Vocês conseguem ver que eu fiz vários círculos aqui na minha caixa? Vocês olhando de frente, imagine que nessa caneta está passando corrente elétrica. Como que ficaria o campo magnético gerado pela corrente elétrica que passa nessa caneta? Ficaria conforme está meu desenho aqui, tá vendo? Ó? São circulares. O campo magnético gerado por um fio retilíneo, ele é circular. Então, quando estiver passando corrente nesse fio, que no caso é minha caneta, vai estar gerando esse campo magnético aqui no plano. Até aí tudo bem? Eu sei que o campo magnético gerado por um fio retilíneo ele é circular, mas qual que é a direção, a intensidade e o sentido desse campo magnético? Tá? A regra da mão direita ela vem para nos orientar qual que é o sentido, tá? Eu te pergunto, como que eu calculo a intensidade? A intensidade, você vai calcular, vou compartilhar a tela aqui com vocês, aqui não vai estar. Vai ter aquela formulazinha lá do campo magnético. Mi vezes corrente, dividido por 2 vezes π vezes a distância. Você vai calcular a intensidade desse campo magnético gerado pela corrente que passa nessa caneta por essa fórmula. B igual a π vezes I dividido por 2π vezes D. Essa é a fórmula. Como que eu sei qual que é a direção do meu vetor campo magnético? A direção, eu sei que ela é perpendicular, ela é tangente às linhas de campo. Então, em qualquer ponto que eu for analisar aqui, ó, ele vai estar sempre o quê? Tangente às linhas de campo. Ó, se eu for desenhar meus vetores, eles ficam assim, ó. Mas qual que é o sentido desse vetor? Eu sei que a intensidade eu calculo com a fórmula. A direção eu sei que ele é tangente. Mas qual que é o sentido desse vetor? Por isso que entra a regra da mão direita. A regra da mão direita vai falar qual que é o sentido do vetor campo magnético. Então, se eu tiver um fio aqui, ó, eu tenho que saber para onde que está a corrente elétrica. Qual que é o sentido da corrente elétrica
para determinar qual que é o sentido do meu campo magnético. Então, como é que eu faço essa determinação? Regra da mão direita. Aí que entra a regra da mão direita. Vamos supor, ó, vou colocar aqui meu plano e o meu fio. Vamos supor que a corrente ela tá andando de baixo para cima. Então, para onde vai estar apontando minha corrente? Para cima, não é? O que eu vou fazer? Regrinha da mão direita. O polegar vai apontar no sentido da corrente. Então, eu venho aqui do lado do meu fio, coloco o meu polegar no sentido da corrente e abro meus dedos, ó. Onde meus dedos estão apontando vai ser o sentido do meu campo magnético. Entendeu? Então, a regra da mão direita ela serve para determinar o sentido do campo magnético. Se é sentido horário, se é sentido anti-horário. Por quê? Se a corrente estiver para cima, o polegar vai apontar para cima e a corrente, no meu caso, vai andar no sentido anti-horário. Se a corrente estiver para baixo, meu polegar aponta para baixo e a minha corrente vai andar no sentido horário. Então, a regra da mão direita ela serve para determinar qual que é o sentido do meu campo magnético. Vocês conseguiram compreender ou não? Ou ainda está difícil? Nesse exemplo, sim, o B é nos outros que aparece lá. Então, tá. Então, assim, a parte do fio retilíneo aqui. O que acontece? Quando a gente começa a estudar espira, a espira é como se fosse um fio, né, um fio circular. Isso é uma espira. Então, a espira é um fio circular, onde dentro dessa espira vai estar passando também corrente elétrica, certo? Se está passando corrente elétrica em um fio, essa corrente vai gerar um campo magnético, correto? Como que eu calculo a intensidade desse campo magnético? Vai ter uma fórmula de calcular o campo magnético da espira. Qual que é a direção como é que chama? O campo magnético? Tangente às linhas de indução, tá? Qual que é o sentido desse campo magnético? Regra da mão direita. Qual que é a diferença? A espira, pessoal. Deixa eu pegar meu caderno para me desenhar uma espira. Ó, estão vendo meu desenho aqui no meu caderno? A minha espira? Estão vendo? O que acontece? Ó, na espira, imagine que essa folha é o plano que está minha espira. Imagina que aqui rente à minha folha tivesse um fio nesse formato. Isso é uma espira, tá? Essa espira vai gerar um campo magnético. Aonde vai estar esse campo magnético? Ele vai estar fazendo isso aqui dentro, ó. Tá vendo que o desenho que eu fiz de lápis? Não dá pra ver, né? Tá bem fraquinho. Deixa eu colocar aqui na apostila de vocês, ver se dá pra poder enxergar melhor. Quando a gente fala de espira... Opa, peraí. Olha, eu nunca achei que fosse tão difícil explicar esse conteúdo online. É bem complicado. Ó, deixa eu pegar o desenho da espira aqui. Como que fica o campo magnético de uma espira? Vocês estão vendo aí que eu compartilhei a tela com vocês? Olha na tela agora da apostila. Vocês estão vendo, né? Tá vendo aqui, ó, que eu tenho uma espira parecida com o que eu desenhei no caderno. Como é que é o campo magnético gerado por essa espira? Ele faz isso aqui, ó. Essas linhas roxas aqui, ó, é o campo magnético gerado por essa espira. Então, em todo o redor da espira vai ter vários círculos em volta dessa espira e esses círculos vão ser o campo magnético gerado pela corrente elétrica que vai estar passando nessa espira, tá? Então, como que eu calculo
a intensidade. Eu vou calcular. Cadê? Acho que é essa fórmula aqui, ó. É essa aqui mesmo. Não é essa aqui, ó. Ó, como que eu calculo o campo magnético gerado por essa espira? O campo magnético, a intensidade desse campo vai ser igual ao quê? O Mi. O que é o Mi? Ele depende do meio que está inserido, que a gente chama de permeabilidade magnética. Então eu vou calcular a intensidade desse campo magnético gerado por essa corrente que passa na espira com essa fórmula. O I é a corrente dividido por 2 vezes o raio da espira, porque toda espira vai ter um raio. Então eu vou calcular a intensidade desse campo magnético gerado por essa espira com essa fórmula. Qual que vai ser a direção desse campo, do vetor campo magnético aqui? A direção vai ser o quê? Tangente às linhas de campo. Não é que a gente viu? Como que eu vou saber o sentido desse campo? Se ele vai gerar, se ele é um círculo, se ele tem um formato circular, então qual que vai ser o sentido desse campo magnético? Como eu vou saber o sentido? Regrinha da mão direita. Imagina vocês aí, ó, faz a regra da mão direita nesse desenho da apostila de vocês. Coloca o polegar apontando no mesmo sentido da corrente, ó, e vê para onde os seus dedos, a ponta dos seus dedos vai estar apontando. Vocês vão perceber que a ponta dos dedos vai indicar qual que é o sentido que vai estar rodando esse campo magnético dentro de uma espira, entendeu? Conseguem visualizar? Faz a regrinha da mão direita nesse caso da espira aí, por favor. Vocês têm que fazer. Coloca a mãozinha aí na apostila, aponta o sentido da corrente. Onde os seus dedos estiverem apontando é o sentido que vai percorrer esse campo magnético. Então, como vocês podem perceber na apostila, os dedos vão estar apontando um sentido horário, né? Ó, ele vai estar apontando no sentido horário. Pode ver que todos eles aqui, ó, estão apontando, ó, o sentido horário. Tá vendo, ó? Está num desenho 3D aqui, né? Mas todos estão no sentido horário. Entenderam? Então, pessoal, a regra da mão direita ela serve para me dizer qual que é o sentido desse campo magnético. O que quer dizer agora o entrando e saindo do plano, tá? Então, por exemplo, ó, o entrando e saindo do plano. Olha onde você está enxergando aqui, ó, sua visão. Imagina que essa flechinha está entrando no plano. O que é o plano? É esse quadrado aqui, ó, nesse exemplo, tá? O plano é esse quadrado. Quando a setinha está entrando na folha, vamos dizer assim, quando ela está entrando na folha, eu vou fazer um xizinho. Quando essa flechinha estiver saindo da folha, eu vou fazer uma bolinha, tá? Para que serve isso? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um fio, não é? Esse aqui é um fio retilíneo. Ó, fio retilíneo. Esse fio retilíneo está passando corrente. Então, olha aqui a corrente onde ela está, ó, a setinha da corrente elétrica. A corrente elétrica vai estar para cima. Todo mundo fazendo a regrinha da mão direita comigo para aprender agora, tá? Ó, presta bastante atenção nesse desenho aqui, ó. O seu polegar vai estar apontando pro... Deixa eu ligar uma câmera aqui e mostrar o que eu vou fazer na apostila de vocês, ó. Deixa eu virar a câmera. Vocês estão vendo aqui minha mão? Olha minha mão aqui, ó. Tá vendo meu dedão? Dá um oi pro meu dedão aqui. Vocês estão vendo? Sim, oi, dedão. Fala oi pro meu dedão. Oi. Como que funciona essa história, então, do entrando e saindo do plano? Pela regrinha da mão direita, eu sei que meu polegar vai estar apontando no sentido da corrente, não vai? Então, meu polegar tem que estar para cima. Quando eu fiz a regrinha da mão direita, ó,
Percebe que meus dedos vão estar entrando na tela, não vai, ó? Eles estão entrando. E quando eu der a volta por lá, do lado de cá eles vão estar saindo. Então, entrando no plano quer dizer que meus dedos, ó, polegar no sentido da corrente, meus dedos vão estar entrando no plano, entrando na tela. A hora que eu der a volta nesse fio, imagina o 3D, vou dar a volta no fio, desse lado aqui, ó, meus dedos vão estar saindo. Então, quer dizer que o campo magnético desse lado aqui vai estar entrando. Quando o campo magnético estiver aqui do outro lado, ó, ele vai estar saindo da tela. Entendeu para que serve a anotação do xizinho da bolinha? Regrinha da mão direita. Para que serve isso? Para saber o sentido do campo magnético. Às vezes isso aqui é um pouco difícil, por quê, pessoal? Porque você tem que ter uma visão 3D, tá bom? Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Deu para ficar mais claro agora a regra da mão direita? Para que ela serve? Para que ela não serve? Olá. Sim, professor. Fala comigo, bebê. Ó, aqui, esse aqui é um exemplo, né? O exemplo B. Olha o exemplo A aqui, ó. O exemplo A é como se você estivesse vendo esse fio, esse mesmo fio aqui que eu dei de exemplo agora, ó. Só que agora nesse exemplo A aqui eu estou vendo ele de cima. Coloca um fio numa mesa e olha ele de cima. Imagina olhando de cima. É essa visão que você vai estar tendo. Então o que isso quer dizer? Que o campo magnético ele vai estar girando no sentido anti-horário. Olha para onde ele está indo aqui, certinho, ó. Sentido anti-horário. Então, a regrinha da mão direita, ou entrando ou saindo do plano, quer dizer o quê? O sentido do meu campo magnético. Tá claro? Ou quer que eu explico melhor? Ó, mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é como se o meu fio fosse um quadrado. Então, para onde está o sentido da corrente? Ó, aponta o sentido da corrente. Aqui nessa região interna do quadrado, em todos os pontos, o meu campo magnético vai estar o quê? Entrando no plano, não vai? E para o lado de fora, ele vai estar saindo do plano, ó. Em qualquer ponto aqui fora, faz a regrinha da mão direita. Ele vai estar saindo do plano para o lado de dentro do quadrado e ele vai estar entrando no plano para o lado de fora do quadrado. Então, toda essa região aqui para fora, ó, eu vou ter a denotação com xizinho. Por quê? O campo magnético aqui fora, ele entra. E o campo magnético aqui dentro, ele sai do plano. Tá? Ficou claro, pessoal? Senhor, mas esse exemplo ele não está entrando por trás? Faz a regrinha da mão direita, ó, na sua apostila, Amaral. Coloca o polegar no sentido da corrente. Tá, ó. Vou ligar minha câmera de novo para você ver. Ó. O polegar no sentido da corrente, ó. Tá vendo meu dedão? Ó, sentido da corrente. Então aqui pro lado de fora do quadrado, ó, ele vai estar entrando no plano. Quando eu der a volta, aqui do lado de dentro do quadrado, ele vai estar o quê, ó? Saindo, entendeu? Entendi. Porque esse quadrado é um fio que foi colocado de forma um retângulo, né? Um quadrado é retângulo. Quando você coloca o polegar no sentido da corrente, ó, você vê os dedos entrando na tela e a hora que você dá a volta nesse fio, aqui pro lado de dentro ele vai estar o quê? Saindo do plano. Então é como se dentro desse quadrado aqui, ó, eu tivesse o campo magnético dessa forma aqui, ó. Vários círculos em volta, não é, ó? Como nós vimos. Então, qual que é o sentido desse campo? Ele vai estar entrando para o lado de fora e saindo para o lado de dentro. Entendeu? Bom, então é isso, pessoal. Então aqui, como é que eu calculo a intensidade de uma espira? Com essa fórmula aqui, ó. Tá? Com essa fórmula aqui, ó. Tá?
Tan, tan, tan. O na espira, ó, qual que é a direção na espira? Perpendicular ao plano da espira. Qual que é o plano da espira? Ó, o plano da espira é como se essa espira estivesse numa folha aqui, ó. Então, qual que é a direção do campo magnético? Perpendicular, ó, forma um ângulo de 90 graus com o plano da espira. Então, essa espira que eu desenhei aqui no meu caderno, na minha apostila, meu campo vai estar subindo para cima, que ele é perpendicular ao plano da espira, tá? E o sentido eu preciso saber se ele está entrando no plano ou saindo do plano. Quando eu tenho várias espiras, ou seja, quando eu tenho várias espiras, eu falo que eu tenho uma bobina, tá? Eu tenho várias espiras. Então, a mesma coisa, ó. O campo magnético, ele é perpendicular ao plano da bobina, ó. Ele forma um ângulo de 90 graus com o plano da bobina, tá? Como que eu calculo a intensidade? Com essa fórmula. O que é o N? O N é a quantidade de espiras que eu tenho, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma bobina aí com 20 espiras, então meu N vai ser 20, porque é a quantidade de espiras que eu tenho dentro de uma bobina. Porque uma bobina são várias espiras juntas. Várias espiras juntas se tornam uma bobina, tá? Então, vocês podem perceber que ela é igualzinha à fórmula da espira. O que muda? Que eu tenho um N. O N é a quantidade de espiras que eu vou ter, tá? Mesma coisa. E a solenoide é como se fosse uma mola. Tá vendo aqui, ó? Uma mola. Então, se eu tiver corrente elétrica passando nessa solenoide, eu vou ter um campo magnético gerado dentro dessa solenoide. Como que fica esse campo magnético? Aqui, ó. Saindo do norte e vindo para o sul. Saindo do norte e vindo para o sul. O campo magnético ele é perpendicular ao plano da minha solenoide, tá? Por que a solenoide está escrito polo norte e polo sul? Porque quando tem esse conjunto de espiras e bobinas que se torna a solenoide, é como se pela quantidade de espiras ser muito grande, é como se dentro dessa solenoide, na parte interna da solenoide, é como se tivesse um ímã. Então ele passa a ter as polaridades norte e polaridade sul. Então, para saber quando que o sentido do meu campo, as linhas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, tá? Como é que eu calculo a intensidade do campo magnético numa solenoide? Com essa fórmula aqui, ó, tá? O mizinho aqui, ó, é a permeabilidade magnética, que geralmente nós utilizamos esse valor aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla. O N, o que é o N mesmo? A quantidade de espiras que eu vou ter, tá? Ou número de voltas. O I é a corrente que vai estar passando nessa solenoide, dividido pelo L, que é o comprimento dela. Então, calcula a intensidade dessa solenoide com essa fórmula. Qual que é a direção? No eixo da solenoide, ó. No plano da solenoide. Aqui é o campo magnético resultante. Esse aqui é o campo magnético resultante. Qual que é o sentido? O sentido, ele é dado pela regra da mão direita, igual aos outros, ó. Olha o sentido da corrente. Para onde está indo esse campo, então? Ele está saindo do lado e entrando no outro, ok? Sempre regrinha da mão direita para determinar o sentido do campo magnético. Existe uma coisa chamada densidade linear. O que é densidade linear? É a quantidade de voltas que tem uma espira dividido pelo comprimento dela. Isso é a densidade linear. Então, pode ser que apareça em alguns livros, ó, essa fórmula, que aparece o valor de N. O que é esse N aqui? O Nzão é a densidade linear dessa solenoide, ok? E o I é a corrente elétrica. Oxe. Pronto. Uma informação importante para vocês saberem é que é o seguinte. Quando a gente tem uma solenoide, olha esse exemplo aqui, ó.
Quando eu tenho uma solenoide e eu coloco corrente elétrica passando nessa solenoide e eu insiro dentro dela um material de ferro, um material ferromagnético, o que acontece? É como se eu intensificasse o campo magnético gerado por essa corrente, tá? Como assim? Nós não sabemos que a corrente elétrica gera um campo magnético? Se eu colocar um material de ferro dentro da solenoide, eu vou aumentar o campo magnético dessa solenoide. Então, esse aqui é o princípio do eletroímã, que é muito utilizado nos ferros velhos, tá? Você já viram esse equipamento aqui, algum ferro velho? O eletroímã? Já viram ou não? Já. Por que existe esse eletroímã? Porque para poder transportar aquele monte de sucata, aquele monte de material de ferro de um lugar para o outro, dá muito trabalho, né? Se for levar de carriola, de caminhão, para carregar daria muito trabalho. Então, em grandes ferros velhos, tem um eletroímã. O que ele faz? É como se fosse um ímã gigante que pega o material de um lado e coloca no outro. Mas aí eu te pergunto, se esse material aqui fosse um ímã, eu consigo desligar e ligar um ímã? Não. Não. Só que eu consigo ligar e desligar a corrente elétrica, não consigo? Eu não consigo interromper a corrente elétrica e colocar ela em funcionamento? Então, qual que é o princípio de funcionamento do eletroímã? Se esse material fosse um ímã, a hora que ele sugasse o material de ferro, ele ia puxar o material de ferro, né? Mas como que eu ia fazer para soltar esse material de ferro? Não teria como. Foi daí que teve a importância desse estudo, que eles descobriram que se ele coloca um material de ferro dentro de uma solenoide, ele vai se tornar um grande ímã, ele vai aumentar o campo magnético. Se eu corto a corrente elétrica que passa na solenoide, ele deixa de ser um ímã, aí ele volta a ser um pedaço de ferro comum. Entendeu? Então, quando lá no ferro velho eles vão utilizar esse equipamento aqui, que é o eletroímã, o que eles fazem? Para poder pegar um material, eles ligam um circuito e vai passar corrente elétrica em volta desse material de ferro, que vai fazer com que esse ferro se torne um ímã e vai sugar todo o material de ferro. Aonde eles querem descartar, ele vira a máquina e desliga a corrente elétrica, porque aí esse material de ferro deixa de ser um ímã e joga tudo pro chão. Entendeu? Interessante essa parte do eletroímã, né? Sim. Tá, agora vamos fazer exercício para ver se fica claro. Só que eu preciso que vocês participem junto comigo para poder ficar... para vocês poderem ver se vocês realmente entenderam. Pelo que eu me lembro e eu anotei, eu fiz exercício 1 e 2, né? Com vocês na sala, durante a aula. Calma aí, professor. Não sei, eu vou olhar. E do resto do pessoal, você tá moral na aula? Cadê a Patrocínio, Vitor, Ana Laura, Ana Júlia, Colete, Eu acho que João? você pulou o 2 por causa do tempo. Ah, eu não fiz o 2 também? Não, você fez o 3, você foi do 1 pro 3. Ah, tá, eu não fiz o 2, então. Mas eu concluí o 3 ou não? Acho que não concluí também o 3, né? Acho que concluiu, mas a gente que não estava entendendo mesmo. Ah, tá, então eu vou fazer de novo o 3, depois eu faço o 2. Vamos lá. O 3 dá tempo de fazer antes do intervalo. 3. As figuras a seguir representam as seções transversais de 4 fios condutores retos, percorrido por corrente elétrica nos sentidos indicados, totalizando 4 situações diferentes. Situação 1, 2, 3 e 4. Se a corrente tem a mesma intensidade em todos os fios, assinale a alternativa que contém apenas as situações em que o campo magnético induzido no ponto P é nulo. Ele quer saber em qual dessas 4 situações o campo magnético nesse ponto Pzinho aqui no meio, ó, é nulo, tá? Como que eu faço isso então, pessoal? Vamos lá. Muito cuidado nessa hora. Essas bolinhas aqui, ó. Presta bastante atenção, ó.
Tá vendo essas bolinhas aqui? Tô circulando? São os 4 fios que ele falou no exercício. Então, são 4 fios e dentro desses fios está passando corrente elétrica. O que significa o xizinho mesmo e a bolinha? Se está entrando ou saindo, né? Do plano. Então, quer dizer o quê? Vou ligar minha câmera aqui do celular para vocês verem minha mão no dedão. Então, quer dizer o quê? Que aqui nesse ponto aqui, ó, a corrente elétrica, ela tá saindo do plano, não é? Ó? Então, imagina no 3D, porque essa imagem aqui é como se você tivesse olhando de cima. É como se você colocasse 4 fios numa mesa e colocasse um objeto no meio desses 4 fios. E você está olhando de cima. Então, nesse ponto aqui, ó, a corrente elétrica ela está saindo do plano. Então, ó, polegar saindo para cá, ó, saindo da tela do computador. Se eu for fazer a regrinha da mão direita, ó, se está saindo, para onde está o campo? Está girando no sentido anti-horário, não é? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, em volta dessa corrente, vai gerar o campo magnético circular, certo? E quando passa aqui no ponto P, qual que é a direção do campo magnético quando passa no ponto P? Qual que vai ser o sentido? Onde vocês acham que vai estar passando o campo magnético aí no ponto P? Nós sabemos que quando eu falo de fio retilíneo, o sentido do meu vetor campo magnético é tangente às linhas de indução, não é? E esse entrando ou saindo do plano aqui, ele determina o sentido que vai estar esse campo magnético. Então, se ele está saindo do plano, para onde vai estar esse campo magnético? Ele vai estar girando no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, eu vou ter o meu vetor campo magnético gerado, vamos chamar aqui, ó, de fio A, fio B, fio C e fio D. Então, aqui, ó, é o campo magnético gerado pelo fio B. Entendeu? Por quê? Porque ele é sempre tangente ao campo magnético do fio retilíneo e ele, qual que é o sentido? Regrinha da mão direita. Ele está saindo do plano, então ele vai estar girando no sentido anti-horário. Então aí nesse ponto vai ser o campo magnético gerado pelo fio B, ok? Quando eu vou fazer do outro fio, ó, vamos mudar de cor agora. Deixa eu apagar aqui um pedaço. Ó, quando eu fizer o campo magnético do fio A, o fio A está saindo do plano, né? Está entrando no plano, não é isso? Então, ó, esses campos aqui vão estar se cruzando, ó. Então, se está saindo do plano, para onde vocês acham que vai estar o campo magnético gerado por esse fio A aqui, ó? Faz a regrinha da mão direita. No sentido anti-horário, descendo pra cá, assim. Tipo, do lado B ali. Do lado B, ele Não, vai estar o quê? na linha do C, Ele né? vai quer estar dizer. entrando no plano. Aqui, você fala, Amaral? Isso. Muito bem. Esse aqui é o campo magnético gerado pelo fio A. Por quê? Porque ele está entrando no plano. Fazendo a regrinha da mão direita, ó, você vai ver... Deixa eu ligar minha câmera de novo. Ó, fazendo a regrinha da mão direita, essa corrente vai estar entrando no plano, não vai? Então ela está aqui entrando, ó. Para onde vai estar essa corrente, esse campo magnético? No sentido horário, tangente às linhas de indução. Então, ó, ele vai estar entrando no plano. Olha onde estão meus dedos, ó, apontando meus dedos. No sentido horário. Então ele vai estar para cá. E agora fazendo com os demais, fazendo isso com todos, ó, eu vou pular aqui para baixo, ó. Vocês vão ver que, ó, eu chamei de fio A e fio B, ó. Olha como é que nós acertamos, ó. Esse aqui é o campo gerado pelo fio B, esse aqui é o campo gerado pelo fio A, tá? Se eu fizer com o campo C e o campo D,
O campo magnético gerado pelo fio C vai estar para cá, ó, do fio C. Por quê? Porque aqui, ó, vai estar passando o campo magnético, né, do fio C. Fazendo a regrinha da mão direita, eu sei que ele está entrando ou saindo no plano? O fio C está entrando ou saindo do plano? Entrando? Saindo, né? Bolinha saindo, o xizinho entrando no plano. Então, se ele está saindo do saindo. plano, o campo magnético vai estar girando para qual sentido? Horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Então, por isso que o meu campo vai estar aqui, ó, tangente às linhas de indução no sentido anti-horário. Ele vai fazer esse giro aqui, ó. Tá? E por último aqui, ó, o fio D, ele está entrando no plano, não tá? Sim. Então, eu vou desenhar aqui o campo magnético gerado pelo fio B. Tá, ele está entrando no plano, então ele vai estar entrando. Qual que é o sentido desse campo magnético? Horário ou anti-horário? Horário, né? Então ele vai ser tangente às linhas de indução no sentido horário. Então ele vai estar para cá, o campo magnético gerado pelo fio D. Então, ó, fio por fio, você faz análise e você vai descobrir qual que é a influência do campo magnético gerado por esses fios nesse ponto P. Nessa primeira situação aqui, ó, vocês acham que o campo resultante nesse ponto P é nulo? Nessa primeira situação? É nulo esse campo? Acho que sim. Eu acho que é. Exatamente, é nulo, né? Ó, porque esse campo aqui anula, ó, esse campo anula com esse e esse campo anula com esse. Porque lá no enunciado ele disse o seguinte, que os fios passam a mesma corrente. Então quer dizer que esses campos magnéticos, se o valor da corrente é a mesma, quer dizer que eles vão ter a mesma intensidade, não é? Então esse anula com esse, os de laranja, e os de roxinha anula com esse. Então esse aqui é uma situação em que o campo aqui no ponto P é nulo. Vou fazer as outras situações, ó. Aqui a gente percebe que o campo aqui não é nulo, porque eu vou ter uma força para cá, uma força para cá. Daí eu vou ter uma força resultante aqui, não vou, ó. Daí aqui não vai ser nulo. Nessa situação aqui também vai ser nulo, ó. E aqui não vai ser nulo, porque eu vou ter uma força resultante para cá. Vocês perceberam? Em todas essas situações, você faz a regrinha da mão direita. E você vai chegar nesses dados aqui, ó. Eu vou até deixar minha apostila aberta na resposta para vocês desenharem a apostila. Então, qual que é as duas situações que o campo resultante no ponto P é nulo? Na situação 1 e na situação 3, que é a alternativa B. Tá? Oi? Tipo assim, eu não sabia que desse negócio que tinha que sair fazendo as bolinhas em volta e tal. Aí eu considerei o quê? Como eu ia trabalhar com vetor, um ia sair, o outro ia entrar. Aí eu considerei, tipo assim, o da bolinha com X entrava e o da bolinha com um ponto no meio saía. Tipo isso, entendeu? Aí eu fui e deu certo também. Deu certo? Tudo errado, mas deu certo. É, porque aqui a bolinha, o xizinho está indicando o sentido da corrente, né? Se a corrente está entrando ou saindo do plano. Então, por isso que ele deu essa marcação, né? Mas eu vou deixar aberto, eu vou interromper para dar um intervalo para vocês agora, depois fica falando que eu não dou intervalo, tá? Verdade. Mas eu vou deixar a tela compartilhada para vocês copiarem.